Muito bom dia, você que está ligado aqui com a gente no nosso canal da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes, a nossa página no Facebook, começando mais um IPMH ao vivo, ao vivaço, como você sempre pediu, a Roda dos Esclarecedores, como a gente é conhecido aqui na igreja, né? E hoje especial que a gente está fazendo dentro da Escola Bíblica Dominical. Então, que Deus possa estar abençoando. E da mesma forma que acontece os outros debates, você pode estar participando através da nossa live, fazendo suas perguntas no nosso comentário mesmo, tá? A gente vai estar lendo. Hoje a gente tem uma ajuda especial da Kelly, que vai estar ajudando ali com as perguntas. Então, Kelly, se tiver pergunta online aí, pode fazer também, tá? E o pessoal da igreja, desde já agradecer que a gente está aqui presente. Vocês também podem estar participando, só levantar a mão, que a Kelly vai estar indo até você para estar fazendo, você está podendo fazer essa pergunta. E hoje assim, a gente está com um time que nós já conhecemos, exceto o Davi é novato aqui no IPMH ao vivo, então vou começar pelo Davi, tá? Que o Davi é estreante. Davi, que ele é seminarista, é psicólogo e é membro da Igreja Presbiteriana do Meia. Ó, já ia falar Batista. Eu sinto de botar o pessoal Batista aqui, né? No outro fiz com a Márcia, agora com o Davi. Davi, dá seu bom dia para a galera aí. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui, né? Na verdade, eu vim substituindo o Felipe, né? O Felipe é um grande amigo lá do seminário, se formou recentemente. E quando ele me falou sobre o tema, sobre a possibilidade, né, de conversar sobre esse assunto, como o pastor estava conversando antes, é um tema muito importante na vida da igreja, na vida das pessoas mesmo, né? E ter a oportunidade de falar abertamente sobre isso, acho que é bênção não somente para as nossas vidas, mas para a vida da igreja também, para a vida de quem está assistindo. Então, acho que vai ser um debate bom, se Deus quiser. Amém. Seja bem-vindo, Davi. Do meu outro lado, eu estou com a Ana Lígia, que também já esteve no nosso debate sobre mulheres, né? E ela é da Igreja Batista Campos Afonso, também é psicóloga. Dá seu bom dia para a galera, dona Lígia. Bom dia, graça e paz a todos, a toda a igreja. É um prazer estar de novo aqui. Quero também parabenizar a igreja pelo tema abordado, que realmente é de extrema importância, principalmente nos dias de hoje. Amém. E também com a gente o pastor Ricardo Maia, que também já esteve com a gente no IPMH ao vivo, né, no Tema Livre, comemorando um ano de IPMH ao vivo. Então seja bem-vindo de novo, pastor Ricardo, que é da Igreja Presbiteriana de Ramos, né? Dá seu bom dia aí para a galera. Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Minha gratidão de estar aqui a convite. Meus parabéns à igreja, à escola dominical, ao pastor, pela coragem de tratarmos desse tema, pela possibilidade de tratarmos desse tema. Espero poder contribuir e que seja mais um encontro que alimente nossas vidas, que abençoe nossas vidas. Amém. E também com a gente aqui, ela que já foi membro da igreja, né? Agora está na Igreja Presbiteriana da Gávea, Márcia Jones, já de casa, como eu falo, né? Prata da casa. Dá seu bom dia para a galera que está ao vivo e o pessoal que está aqui hoje, né? Bom dia a cada um dos participantes, bom dia igreja amada, bom rever os irmãos, né? Que o Senhor possa estar nos usando para falar desse tema de forma esclarecedora e eficaz. Amém. E você que está assistindo, convidando a compartilhar essa live, lembrando que hoje a nossa live é um pouquinho mais curta, né? Mas que você possa estar compartilhando e possa estar abençoando a vida de outras pessoas, tá? E como acontece aqui com a gente, né? Quem já participou já sabe. Eu vou lançar a primeira pergunta, quem não se manifestar, eu indico para responder, né? A primeira pergunta é o estopim. Então, assim, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês aqui, reiterar o agradecimento, entendeu? Como vocês mesmo falaram, é um tema importante a ser tratado dentro das igrejas, né? E que muitas vezes a gente vê sendo ignorado. E por ser ignorado, as pessoas elas não têm esse entendimento, discernimento do que é certo e do que é errado, né? Então, a nossa tentativa aqui é um pouquinho trazer isso para quem está em casa e também para quem está aqui hoje, né? Então, a primeira pergunta é básica, assim, eu acho que qualquer um aqui vai pegar lá e responder. Qual deveria ser a diferença do olhar da vida sexual de um cristão e de um não cristão? Como a gente pode discernir essa diferença do olhar de quem está dentro da igreja e de quem está lá fora? Vou indicar. Vai, Ana Lígia. Então, a gente vê hoje em dia, principalmente entre os jovens, né? Que está fora da igreja, que é tão normal e tão comum você ter uma vida sexual iniciando cedo
E quem, inclusive, não tem, dentro da juventude, está fora, né, careta, está errado. Ou seja, quem não está vivendo uma vida sexual antes do casamento ou dentro do casamento é visto como errado. A promiscuidade, toda semana você sai, vai para a night, como dizem os jovens, e você fica com uma pessoa diferente e você não conhece, já começa um relacionamento sexual. Então, assim, essa visão do não cristão, né? E quando você é cristão, que você diz que isso precisa ser diferente, ou seja, que você precisa adotar uma postura diferente, desde vestimenta até uma conduta sexual, uma conduta afetiva diferente, você realmente é visto e taxado, né? Então é um tabu, é uma dificuldade para quem é cristão realmente mostrar que nós precisamos fazer diferenças, que nós temos que ser diferentes, apesar de que o mundo está aí fora dizendo ao contrário e colocando muito, muito na cabeça dos jovens, dos adultos também, que pode ser livre, a opção sexual, a diversidade, enfim, né? São muitas emoções. Mais um comentário? Eu acho que a primeira diferença básica, né, é que o cristão, tudo que ele faz é para a glória de Deus, né? Então, acho que hoje a gente vive numa época muito diferente, né? Talvez seja uma época única no sentido de que hoje as pessoas se definem pelos seus desejos sexuais, né? Então nós temos definições que vão falar de diversas formas sobre aquilo que eu desejo, e então baseado naquilo que eu desejo, eu construo a minha identidade, a minha forma de me portar, de agir. E a Bíblia fala que não, né? Na verdade, nós não somos definidos pelos nossos desejos, nós somos definidos por quem Deus diz que nós somos, né? Então, eu acho interessante quando a gente vai entrar nesse tema da sexualidade, falar que é um tema, primeiramente, que atinge a todos nós, né? Todos nós somos seres sexuais, no sentido de que nós temos desejos, nós temos vontades, sim. E essas vontades nem sempre são agradáveis a Deus, nem sempre são condizentes com o padrão bíblico de sexualidade. Mas isso não significa que, por não ser igual ao padrão bíblico, né, isso faz de nós uma pessoa errada, uma pessoa... Por que eu falo isso, né? Porque o pecado ele vai manchando a vida do homem, né? Nós sabemos que pela queda, o pecado ele vai agindo em várias esferas. Então, assim, quando a gente entra nesse campo da sexualidade, não é diferente. E eu acho que a primeira coisa que nós temos, o primeiro olhar que nós devemos ter, é que o cristão ele deve viver para a glória de Deus, né? Então ele não vive só para os seus prazeres. Ele tem os seus prazeres, ele tem os seus impulsos, mas ele submete isso ao Senhor, né? E ele vive isso para que o seu corpo também seja uma forma de glorificar a Deus. Então acho que essa é a diferença básica, assim. Outra coisa que eu acho que é interessante a gente colocar é que nós, enquanto cristãos, nós precisamos viver, né, os nossos valores e os princípios bíblicos que nós aprendemos dentro da igreja. Porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil, mas ser cristão lá fora é um desafio. Então aqui dentro todos nós aprendemos as mesmas coisas, nós vivenciamos as mesmas experiências. Só que o nosso dever enquanto cristão é demonstrar isso lá fora para as pessoas que não aprenderam esses mesmos valores, esses mesmos princípios. Então essas pessoas precisam entender, né, os motivos pelos quais não é interessante que elas tenham uma vida, né, sexualmente ativa antes do casamento, o porquê que elas precisam entender a importância de se guardar para a pessoa que ela escolher para estar ao lado dela. Então eu acho que a importância disso é a gente levar isso para o mundo, que lá fora realmente as pessoas não têm esse conhecimento e elas não têm realmente elas não vivem isso e para elas está tudo normal. Então a gente precisa chegar como luz, como sal, para estar ali naquele lugar, naquele ambiente, fazendo algo diferente, trazendo algo diferente e mostrando que isso não é penoso, porque como o irmão bem falou,
Nós somos humanos, nós temos desejos, nós temos vontades, mas nós precisamos entender como dominar esses desejos e essas vontades para a glória de Deus. Bom, o olhar do cristão para a vida sexual, né, diferente do não cristão, a gente vai ter que partir do princípio de que o cristão é aquele que entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, né, a Bíblia é a revelação não apenas de Deus, do seu amor, da sua salvação, mas é a revelação de nós mesmos. Na Bíblia nós somos revelados, na Bíblia nós encontramos com a nossa humanidade, essa que a gente nem conhecia. Partindo então desse princípio, não dá para a gente negar que a sexualidade é uma pulsão muito forte dentro de nós, e tão forte que corre o risco de, conforme disse o Davi, acabarmos nos definindo por aí, por essa força, ou acabar com que nos definam por essa força. A pulsão sexual, então, é algo colocado dentro de nós pelo próprio Deus. Aí eu queria que a gente se remetesse lá a Gênesis, lembram-se, no capítulo 1, no verso 26, quando ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí os versos 27 se seguem: fez Deus o masculino, o homem, a mulher. E o verso 28, então, tem uma frase riquíssima, que vai perpassar um pouco da nossa conversa ao longo dessa manhã, que é assim: sede fecundos e multiplicai. Então essa força da fecundidade é uma força que está dentro de nós. Melhor do que eu sobre esse tema aqui, mas pelo que me consta, o Freud teria tratado a libido como uma força como uma força tão pulsante que o ser humano seria conduzido, na opinião lá desse cientista, por essa força que ele... Interessante é que tem um autor chamado Newton Bonder, ele é rabino, e portanto ele fez um comentário parecido num livrinho chamado A Alma Imoral, que vale a pena, em que ele defende que quem é imoral nessa dicotomia do corpo e da alma não é, na opinião, quem é imoral é a alma. E ele não fala imoral no sentido negativo, condenatório da palavra. Obrigado. O Bonder trata da imoralidade no sentido do expansionismo. Ele diz: a alma, ela é incontida, ela não está contida nas regras morais. Ele diz: o corpo é moral. Opinião dele, tá? Só para depois a gente fazer um paralelo aí. E eu não estou dizendo que eles estão certos ou estão errados. Eu estou dizendo que há uma opinião dessa forma, e que é possível que seja viável. E ele vai dizer: a alma que é imoral é a alma que é expansionista, a alma é que quer mais do que o que tem. E aí ele vai trabalhar da mesma maneira que o Freud trabalha a questão da libido, baseado nesse versículo: sede fecundos e multiplicai. E ele vai dizer, todo esse expansionismo da alma, essa vontade de ter mais, de conquistar mais, vem dessa própria pulsão que Deus colocou. Interessante que, na opinião dele, até o casto, a pessoa casta, o homem ou a mulher que fizeram uma opção sincera pela castidade, ele diz até o casto, mas se ele é um grande realizador de obras, ele vai dizer, o que está pulsando ali dentro é essa expressão: sede fecundos e multiplicai. O cara quer ser fecundo, a mulher quer ser fecunda, ainda que não seja no quesito sexual especificamente. Ele vai dizer, ali está a sexualidade também. Um grande empreendedor, um grande missionário, um grande obreiro, ele vai dizer assim, ali tem na opinião dele, tem uma pulsão sexual. Bom, isso aí foi só um parênteses para a gente ver que há opiniões nessa natureza. Mas partindo aí desse versículo 28 do Gênesis 1, sede fecundos e multiplicai, não dá para a gente negar que a sexualidade é algo colocado por Deus dentro de nós. Não dá para a gente negar também que em Gênesis 3, tudo que é bom, porque até então tudo que Deus faz é bom, lembram-se do Gênesis 1, e fez Deus e viu que era bom, e fez Deus e viu que era bom, e fez Deus e viu que era bom, e fez o homem e a mulher e viu que era bom. A exceção é aquela expressãozinha lá de Gênesis 2, né? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Essa aparente contradição que dá beleza até poética
nessa narrativa da criação. Aqui não foi bom, aqui não é legal. Não é bom que ele esteja só, ou não é bom que ela esteja só. Seja lá por que ótica você quer ver, se é o início pelo homem ou se é o início pela mulher. A linguagem da Bíblia é masculina. Eu não estou dizendo que ela é machista, mas inegavelmente ela é masculina, né? Até por causa da cultura e tudo isso. Mas enfim, ali não era bom dar-lhe então uma auxiliadora que lhe seja idônea. Até o capítulo 2 está tudo bem. No capítulo 3 a gente conhece o quê? No capítulo 3 a gente conhece a queda. E com a queda, a terra passa a produzir cardos e abrolhos, né? Ou seja, espinheiros, venenos. As coisas até que inclusive são boas passam a ter a sua deturpação. E aí a sexualidade acaba sofrendo isso também. Nossas emoções sofrem isso. E a sexualidade como um dos elementos, um elemento forte, eu não estou dizendo que é fundamental, eu estou dizendo que é forte dentro de nós. Ela acaba sofrendo isso também. Aí eu me lembro daquela expressãozinha dita a Caim no capítulo 7, no verso 7 do capítulo 4 de Gênesis. Lembram-se disso? Caim e Abel trouxeram ofertas ao Senhor. O Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. No verso 6 então diz assim: Caim, por que teu semblante está caído, está triste? Caim não tinha matado Abel ainda. E aí ele diz assim: é certo, se você fizer o que é bom, eu vou me agradar de você. E aí a conclusão do verso 8 diz assim: o teu desejo será contra ti, a ti cabe dominá-lo. Que expressão parece essa pra gente, hein? O teu desejo será contra ti, a ti cabe dominá-lo. Aí vamos dar um salto agora lá para Gálatas, no capítulo 5. Qual é aquela famosa expressão que é chamada de fruto do Espírito também? É a última das 9 expressões que são chamadas de fruto de Espírito lá no Gálatas 9, se não me engano, verso 22. Domínio próprio. A pulsão sexual então é uma bênção, é algo de Deus para nós, não é só para a procriação, é para a diversão do casal, é para a afinidade do casal, é para a criação de vínculos do casal. A questão da sexualidade, a ótica cristã da sexualidade, não é de que o sexo é uma sujeira, o sexo é bênção de Deus, mas o sexo é bênção de Deus dentro de um contexto chamado casamento, que é uma união madura, que é uma união responsável, né, entre duas pessoas, e que tem no sexo o coroamento desse encontro, né? Daí aquilo que a Márcia falou sobre pessoas que já se encontram nas primeiras oportunidades, que já estão se entregando para essa dimensão tão bonita da humanidade que é a sexualidade, quando na verdade essa entrega deve ser o coroamento dessa união, o coroamento desse encontro, o namoro, o noivado, ou seja lá que fases você vai viver, dependendo da nossa época, né? Algumas coisas estão fora de moda, mas o fato é, o sexo que aconteça dentro do casamento, ele não é só para procriação do casal, ele não é sujeira. Aí as pessoas, mas o sujeito tem relação sexual com o seu cônjuge e ora antes de dormir. Incompatibilidade nenhuma, pelo contrário, perfeita harmonia entre essas coisas, né? E a sexualidade então vem para aí. Essa questão da sexualidade dentro do casamento é tão bonita, tão forte, tão assim, que na Epístola aos Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo Paulo chega a dizer assim: marido, o teu corpo não é teu, mas da tua esposa. Da mesma forma, esposa, o teu corpo não é teu, mas do teu esposo. E aí ele diz assim, olha que coisa: não vos priveis um ao outro, não se proíbam, não se neguem, salvo por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e assim logo retornar, para que vocês não sejam tentados na vossa incontinência. Olha essa outra expressão, incontinência, tem a ver com aquilo que a gente falou do Caim, né? Teu desejo será contra ti, a ti cabe dominá-lo, contê-lo, ou aquilo que a gente falou do fruto do Espírito, né? A questão do domínio próprio, a questão do conter-se, a questão da continência. Bom, então resumindo, na minha opinião, qual a visão do cristão para o sexo? O sexo é uma bênção de Deus, que dá a oportunidade de viver essa dimensão da vida humana,
numa relação estável, numa relação madura, numa relação de afetividade, de afeto, né? Não é o sexo pelo sexo, né? Mas é o sexo como elemento do amor, como elemento do afeto, como elemento do vínculo, como elemento aquilo que a palavra de Deus vai se referir também, ou essa figura que ela usa, de os dois se tornarem uma só carne. Então, seriam minhas primeiras palavras aí. Eu queria fazer só uma observação, e é sincero da minha parte. Às vezes eu não sou muito conciso, eu preciso, pode falar assim, Ricardo, que é sincero, eu fico acanhadíssimo se no final eu não deixar os outros falarem. Tá partindo do que já foi falado aqui, e até que a doutora Ana Lídia comentou, aí surgiu uma outra dúvida aqui, assim, o pastor já até entrou na questão da nossa segunda pergunta, que seria o sexo fora do casamento, mas eu imaginei uma situação em que vocês pudessem estar esclarecendo isso. Adolescente, jovem, cristão, mas que está fora da igreja, que está sendo contexto fora da igreja, na faculdade, com os amigos e tal, como funciona psicologicamente isso para ele, de chegar onde ele está sozinho lá e tem tipo 10 pessoas falando que o sexo antes do casamento é a onda do momento, e ele chegar como cristão e falar assim, não, eu não sou, porque às vezes a pessoa é julgada ali, né, pela opinião dela cristã, entendeu? E como isso funciona na mente dela, como ela pode rebater isso psicologicamente e até espiritualmente? Ana. Então, não é uma situação fácil, né, para o jovem enfrentar. Isso é fato. A gente vê isso no dia a dia, nos ambientes, como eu falei antes, onde tem muito jovem. É muito comum, é normal os jovens terem relações sexuais ainda já no início já da puberdade, inclusive. Então, quem não faz, quem acha que está errado, é tido como um ser estranho, né? Mas se a gente parar para pensar, quem seguir a Bíblia, ela nos rotula realmente como estranhos, né? Porque quem não conhece, não vivencia a Bíblia, tudo que a gente faz, o que a gente pensa, tem uma conotação diferente. Então, que estranho você não poder ter relação sexual, e agora tá na moda também você já não precisa, se você for um homem, você não precisa necessariamente ter relação com mulher. Você pode escolher, não, nesse momento a minha cabeça é para mulher, nesse momento é para homem, enfim. Isso já é uma outra, é para depois, né? Então, não vou entrar nessa questão. Mas a pessoa, o adolescente, principalmente, ele quer o quê? Ele quer se encaixar, né, num determinado grupo. Por quê? Porque ele está saindo de uma fase, ou seja, ele está em transição de uma criança, e aí vai entrar a questão social, tudo que ele aprendeu lá com os pais, como foi a vida dele desde pequenininho, E agora, eu não sou criança, mas eu também não estou encaixado ainda como adulto, eu não posso mais fazer coisas de que eu fazia quando criança, mas eu também não posso fazer muitas coisas que eu faço, que os adultos fazem. Eu preciso me encaixar. Então, aí mora um perigo, né? Porque você pensa assim, porque a pessoa, o adolescente, ele conhece a igreja, ele conhece a palavra, mas as influências, elas vêm com muita força do lado de fora. Então, é preciso que ele tenha o domínio próprio, o controle, e vai ter que buscar mesmo se apoiar na palavra de Deus, para poder... Sabe aquela coisa de você, quando os amigos estão falando que você tem que fazer uma coisa que você sabe que está errado, porque o Espírito Santo de Deus, ele mesmo quando a gente está fazendo coisa errada, ele vai soprar para a gente, olha... Está errado? Você vai seguir se você quiser, porque o Espírito vai falar ao teu coração. Então, se você fizer o que é errado, aquilo vai te doer. Vai doer depois. Pode até, na hora você vai ignorar, mas depois você vai cair em si, caramba, aquilo que eu fiz, porque você não vai se sentir bem, o Espírito Santo vai te incomodar,
E assim vai funcionar com o jovem também. Então, não é fácil para o jovem, a gente não pode falar que ele vai simplesmente conseguir dominar. Muitas vezes ele vai precisar de alguém para que possa orientá-lo fora daquele ambiente. E a gente muitas vezes diz que também a respiração funda, né? Quando você tem um impulso de fazer algo, dá uma respirada funda, sabe, aquela antes de você dar uma resposta ou de você assumir algo, porque aquilo vai fazer com que vá para o pré-frontal e as conexões, hajam conexões ali, novas conexões, que de repente pode fazer com que uma tomada de decisão seja diferente. Às vezes você tem aquele impulso e aí você, não, peraí, para 2 segundos, dá aquela respirada funda, dá uma oxigenada no seu pré-frontal e as conexões novas surgirão. Quem sabe nesse momento, respondendo aí a parte, né, psíquica, você não consiga resistir, né? Eu volto a falar sobre a questão que nós precisamos deixar claro para os nossos jovens, e aí eu queria colocar um parêntese de nós, enquanto pais, né? Nós temos a responsabilidade de conversar com os nossos filhos, ou você que talvez não tenha um filho, mas tem um neto, alguém que esteja próximo a você, que você cuide, de realmente inculcar dentro deles os valores e os princípios cristãos, não colocando isso como um peso, mas colocando isso como um compromisso seu com Deus, em amor. Porque se nós amamos a Deus, nós precisamos ter isso. E ser luz no mundo em trevas é um desafio muito grande para os nossos jovens. Então os nossos jovens, eles precisam muito das nossas orações. Eles precisam muito do nosso apoio. Então eu preciso ter com meu filho, com alguém próximo a mim, uma intimidade de chegar para esse jovem, o que você pensa sobre esse assunto, o que você está passando na faculdade, né? Eu vivo num ambiente desse, eu convivo nesse ambiente de faculdade e eu sei que não é fácil, né? Os jovens são muito desafiados dia a dia, né? O diabo, ele realmente entrou de uma forma tão sutil que já não parece mais algo tão errado assim, parece algo meio que natural. Eu posso estar na igreja e eu posso estar no mundo ao mesmo tempo, mas isso é uma grande cilada, uma grande mentira que nós precisamos realmente colocar para os nossos jovens, de que tudo que eles fizerem hoje, todas as decisões tomadas hoje, elas vão ter uma consequência muito séria no futuro deles. Então talvez, se eles abrirem mão de algo, se dominarem nesse momento, né? Porque eles precisam se dominar. O hormônio não se converte a Deus. O Cláudio Duarte fala algo que eu acho bem interessante. Hormônio e demônio são 2 palavras bem similares. Talvez por isso, porque eu sei que eu sou em Cristo, mas os meus hormônios, eles não se converteram. E aí, se o jovem, se o rapaz ou se a moça gostar de alguém, ele vai ter essa briga dentro dele, essa dualidade dentro dele. E ele precisa estar muito firme, tanto enquanto com a família, como enquanto aquilo que ele aprendeu dentro da igreja, vendo exemplos, porque nós também somos exemplos para os jovens. Eu tenho que falar daquilo que eu vivo. Eu não posso dizer para o jovem, faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço. Eu preciso dizer, faça como eu faço. Eu tenho que ser o exemplo, como Paulo disse muitas vezes, né? Eu tenho que ser um imitador de Cristo, para que as pessoas entendam isso, os jovens entendam isso e vivam isso, para a glória de Deus. Kélia, tem alguma coisa na internet? Primeiro eu queria falar aqui, dando um abraço para todos, para a Márcia principalmente, que está online. O presbítero Alex está online e pergunta o seguinte: o que pensa dos extremos do assunto? Sexo antes de se casar é normal? Ou sexo antes do casamento, enquanto evento ou queda, não na prática constante, me desabilita a me aproximar de Cristo e da sua igreja? Alex, um abraço. Um abraço, presbítero Alex. Vai, Davi. Eu acho que eu gostaria também de... Eu gostaria também de complementando um pouco talvez tentando dar um complemento à resposta da pergunta anterior, né? E eu acho que conversa bem com essa. É assim, né? Quantas de nossas igrejas... Porque a gente
coloca essa postura no jovem, nas pessoas, né? Então a gente fala, olha, a gente tem uma ética sexual que não é a ética do mundo. Mas eu perguntaria assim para vocês, né? Quantos aqui que são pais já sentaram para conversar com seus filhos sobre isso, né? Já sentaram para conversar sobre eles, sobre qual é a ética que o cristão deve ter? Ou quantas igrejas já fizeram uma escola dominical, um sermão que explique de forma clara isso? Porque assim, desde o momento em que a criança passa pela puberdade, ela já está pronta fisicamente para procriar, né? Então ali já tem um desejo, que é um desejo mais do que psicológico, né? É um desejo orgânico também. É um desejo de, por exemplo, a gente fala dos animais, né? Os animais têm esse impulso, e isso é um impulso para a vida, né? Para a procriação. Isso, então assim, o ser humano ele também tem isso. Mas quando a gente fala da sexualidade no homem, e a gente vai falar, olha, o jovem ele precisa se conter, o jovem ele precisa saber qual é a ética cristã da sexualidade. Mas a gente está conversando sobre isso, porque quando a gente vai na TV e a gente liga qualquer tipo de programa, ali tem, e a gente deixa isso, né? A gente deixa que a TV e que os programas, a internet, ele nos eduque sobre a sexualidade. Então, muitas das perguntas que vêm, muito do comportamento que a gente vê nos jovens, e não somente nos jovens, gente, isso nos adultos também, nas crianças, isso vem muito do que a TV tem mostrado pra gente, né? Muitos casais têm sido também estimulados e ensinados pela pornografia. Então, assim, não é mais uma coisa... Como é que a gente está passando esses valores? Acho que essa é uma pergunta importante. E aí, assim, acho que outro ponto que é fundamental quando a gente vai falar isso, né? Como é que foi a criação e sobre o que essa pessoa tem passado desde a infância? Eu acho, assim, né? Trabalhando como psicólogo, uma das coisas que a gente experimenta muito no consultório é ver que, assim, a área da sexualidade é uma área que gera muita vergonha. Então, às vezes, uma pessoa ela está lidando com problemas, mas que em si esse problema já começou antes, ou seja, a pessoa está lidando com dificuldades agora, mas a sexualidade dela é formada desde a infância. Então, aquele tipo de contato que ela tem experimentado com os pais, aquilo que ela tem visto, que ela tem aprendido, que ela tem ouvido, tudo isso vai formando a sexualidade dela. Então, por exemplo, quando a gente pega números assim que as pessoas às vezes não gostam de falar, né? Mas quantas crianças são molestadas no Brasil, né? Homens e mulheres, meninos e meninas. E a gente não fala sobre isso, porque, claro, que isso gera muita vergonha. Então, assim, eu só estou querendo trazer esse assunto, Gil, porque eu acho que a área da sexualidade ela traz muita vergonha, traz muito peso, né? E quando a gente simplesmente fala assim, olha, você precisa se conter, você precisa não fazer isso, beleza, eu entendi isso. Mas se aos 3, 4 anos de idade eu fui molestado, e aí eu aprendi que aquela é a forma, e assim... Desenvolveu precocemente algumas sensibilidades que não eram para... Então, assim, eu conheço histórias de crianças que foram molestadas por outras crianças mais velhas, de crianças que foram molestadas por adultos. E assim, o normal é que essa criança desenvolva a sexualidade precocemente e ela aprenda que essa é a forma de expressar amor, que essa é a forma de se conectar com um coleguinha, com um amigo. Então, assim, eu acho que o tema ele acaba sendo muito mais abrangente, né, do que simplesmente falar assim, olha, isso é certo, isso é errado. Porque no final... quando a gente, eu acho isso, né? A sexualidade ela não abrange somente os nossos impulsos, né? Os nossos hormônios. Ela fala muito também do como a gente aprende a amar, como a gente aprendeu a amar, como a gente aprendeu a demonstrar carinho, a receber afeto, né? A se sentir vivo, se sentir importante, se sentir valorizado. Então eu acho assim, eu estou trazendo esse tema pensando nisso, né? Quantas pessoas dentro das nossas igrejas, quantos jovens, adultos, né, idosos... Tem uma questão anterior, né?
Quantas pessoas passaram por momentos difíceis e nunca tocaram nesse assunto pela vergonha? E aí tem um problema de desenvolver a sua sexualidade de forma cristã, saudável, né? De forma que ela consiga aproveitar, né? E eu acho que o Evangelho, a proposta do Evangelho é promover cura e bem-estar, né? É da gente buscar, de conhecer a mensagem de Deus. Para nós ela fala exatamente disso, né? Que assim, o nosso valor não está no que aconteceu com a gente, não está como a gente desenvolveu a nossa sexualidade, que isso é importante também. A nossa sexualidade, ela não vem totalmente de berço, totalmente inata, né? Ela é algo que se desenvolve. Então, quando a gente vai falando, isso a gente pode até falar também sobre, depois nas perguntas sobre a questão da homossexualidade, né? Ainda que tenha uma parte inata, e isso é uma discussão muito grande no campo da psicologia, no campo da política hoje, né? Muitas pessoas vão falar que a homossexualidade é algo inato, muitas pessoas vão falar que não, na verdade você escolhe o que você quer fazer com o seu corpo. E eu acredito que, pelas pesquisas, pelos estudos, eu acredito que há uma parte grande que envolve os dois. Ou seja, você pode sim nascer com inclinações, mas isso também é construído ao longo da sua vida. Então é algo que você aprende, que você desenvolve também. Então assim, independente do que você aprendeu, do que você desenvolveu, a mensagem de Cristo é que há transformação, de que há possibilidade de mudança e de que há cura também, né? Porque muitas das vezes as pessoas, essa área, quando a gente fala assim, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Por que que não pode? Né? O que isso causa de mal? O que isso causa de problema? Né? E o quanto muitas pessoas também têm vindo feridas nessa área, né? Eu acho que isso, só tentando ampliar um pouco o debate, né? Trazer isso, acho que eu não respondi a pergunta do Alex, né? Mas gostaria de trazer isso para o debate também, né? Não, Kélia. Surgiu uma dúvida aqui, a gente gostaria de esclarecimento, a questão da pornografia, né, que tem sido uma praga mesmo, que tem tomado nos nossos jovens, não só jovens, adultos, né, e a gente quer um esclarecimento, como a pessoa consegue sair desse vício, porque se torna um vício, né? O que a pessoa pode fazer para sair dessa condição? Antes de responder, até porque também já estava na nossa linha de pensamento, mas pegando um pouco o que a Márcia falou de ser luz no mundo, né? E do momento que a gente vive, né? Que hoje foi o que o Davi falou. A gente vê a pornografia na novela das 6, né? A gente vê a pornografia na sessão da tarde, entendeu? Malhação, assim. Então, como lidar com isso, né? E uma outra questão que eu vou colocar é que, por exemplo, eu já ouvi esse tipo de comentário, assim. Não a pessoa falando na primeira pessoa, mas tipo fazendo um comentário. Tem um amigo assistir a pornografia quanto casal, um casal cristão. Não, mas eu sou casado, eu estou assistindo para poder dar uma apimentada, sei lá. Como o casal cristão leva a isso? Tem até a pornografia do jovem, tem a pornografia da televisão, tem a pornografia dentro do casamento. Como a gente pode lidar no geral, falar sobre a pornografia? Olha, eu acho que um tempo atrás eu estava assistindo uma palestra do TED Talk, né? Que são ideias que as pessoas vão falando sobre pesquisas, sobre coisas que têm aparecido no mundo científico. E eu achei super interessante isso, né? Tinha um rapaz, ele estava falando sobre um estudo que eles estavam fazendo. E o intuito deles era ver como a pornografia estava afetando o desenvolvimento do cérebro e a sexualidade do homem. E assim, eles começaram a procurar pessoas para fazer esse estudo. E o grande problema, a grande surpresa deles é que eles não acharam pessoas suficientes para fazer um grupo de controle. Ou seja, o grupo de controle seria aquele de pessoas que não usam, que não fazem uso de pornografia, que nunca tiveram contato com isso.
E aí ele começa a falar de como a pornografia, na verdade, é algo que está disseminado de maneira geral, né? Então, assim, é meio assustador ele falando que, e claro que isso era nos Estados Unidos, né? Mas acho que a nossa sociedade não é tão diferente nesses termos. E é interessante, assim, quer dizer que ele não conseguiu achar um grupo de pessoas que não teve acesso, e que não foi influenciado por isso. E aí a outra palavra que ela trouxe na pergunta, né, é assim, de fato é uma adicção, né? Em um momento ela se torna uma adicção. E hoje os especialistas eles já têm conseguido demonstrar isso, né? Eles conseguem pegar e fazer assim, eles vêm falando como o desenvolvimento da adicção sexual, né, tanto do sexo com outras pessoas quanto com a pornografia, como isso causa mudanças no cérebro da pessoa e mudanças físicas, né? Então a pergunta veio, né, como é que é possível se livrar disso? Porque de fato se apresenta como vício. Fundo. Respirar fundo, igual a doutora Annalise já falou. É porque às vezes a gente está indo no caminho certo e a gente dá uma resposta, assim, a gente tem uma pergunta de $1 milhão, né? Mas a gente dá uma resposta muito barata, assim. Outro dia eu estava lendo um livro de ética mesmo, né? E aí o autor, ele colocava isso, ele falava, olha, de fato, hoje em dia já temos estudos em que a pornografia é considerada uma adicção tão séria quanto o uso de cocaína, por exemplo, né? Que gera um apego e uma necessidade para que se continue usando. Então, olha, a gente está falando de algo muito sério, né? E você não chega simplesmente para um viciado em cocaína e fala assim, olha, se controla, não usa. É fácil, é só parar de usar, não vai lá, não compra, né? Então, assim, a gente entendeu, né, que isso é algo extremamente sério, mas a gente ainda trata às vezes como se fosse só um comportamento. E é um vício que, como tu falou, em relação às drogas, movimenta um mercado financeiro gigantesco. Exatamente. Né? Então, assim, parece que é uma coisa que vai muito além. Então, olha, está disseminado, é algo que realmente pode se tornar um vício, que de fato a pessoa ela não consegue se controlar, assim, né? E assim, irmãos, eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas nas ruas que têm vícios de diversas substâncias, né? Álcool, cocaína. Então, assim, não é diferente, né? Se a gente para pensar, por ser uma adicção que vem de um comportamento, né? Ela não é diferente de uma adicção de substância. Então, assim, será que a gente está tratando de maneira séria? Isso, como eu falei, assim, é um tema muito sério. Então, a gente vai ter pessoas na nossa igreja, líderes, jovens, adultos, idosos, crianças que, na verdade, o pessoal antigamente falava, né? Poxa, para ver pornografia você precisava achar uma revista de alguém, de um pai, de um tio, de um primo, escondida, né? Você precisava ir na banca de jornal quando fosse maior de idade para comprar. Depois não, você podia ver na TV, você podia ir na internet. Hoje em dia você tem um WhatsApp e as crianças elas recebem isso. Revista da Demilos. Filho de crente que falou para mim, o único acesso que eu tinha. Mas hoje em dia você não tem dificuldade. Você está com seu celular, você não precisa nem ir no site, não precisa ir no Google procurar. Você pode receber dos seus colegas da escola. Às vezes você nem quer ver, mas está lá, né? Está batendo na sua porta. E assim, isso é algo que está nas nossas igrejas, né? Está no nosso contexto. A gente queira admitir ou não. A gente é gente. Márcia. Eu só queria ler 2 versículos aqui que eu acho que dá para entender bem sobre o assunto que o irmão acabou de falar, resume bem,
que é 1 Coríntios 6, versículo 12 e 13, que fala o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós precisamos ter em mente, muito claro isso, para que essas coisas não nos dominem. Kelly, tem mais alguma informação? Mais uma questão também que está surgindo é a importância do sexo no casamento. A importância, como lidar com o sexo dentro do casamento, porque há casais que tem o problema da quantidade excessiva, que às vezes sobrecarrega um cônjuge ou outro, ou simplesmente pela falta do sexo, não existe mais sexo no casamento. Então, qual a importância do sexo e como lidar com o sexo dentro do casamento? O sexo dentro do casamento, há de se ter um acordo, na verdade. Está dando para ouvir? Há de se ter um acordo. Você colocou aí a questão de quantidade excessiva, ou então falta de... Eu acho que nenhum nem outro é saudável. A quantidade excessiva, desde que seja um acordo entre o casal, os dois estão satisfeitos assim, ou tá bom para os dois, ok, isso aí é um acordo entre eles. Mas quando você, como você colocou, sobrecarrega um ou outro, deixa de ser alguma coisa saudável. Então, há de se verificar aí por quê, o que está acontecendo, conversar, o casal, se necessário, buscar ajuda de uma psicoterapia, ou dentro da igreja, se for o caso, a pessoa quiser conversar com algum líder, buscando ajuda. O sexo, ele é super importante dentro do casamento. Não pode um casal casado não ter relação sexual. Isso aí Deus deu de presente para o casal, né? Então, como o pastor mesmo colocou aqui também, o sexo não é só para procriar dentro do casamento. Ele é uma forma de vínculo maior entre o casal. Ele é uma forma de prazer, diversão. Deus deu para a gente. Ele nunca colocou que isso é errado. Muito pelo contrário. Ele nos criou assim, com esse impulso, com esse desejo dentro da gente. Então, o casal precisa buscar sempre esse acordo. Se há alguma coisa que está acontecendo aí de diferente, que está deixando um ou outro insatisfeito, vamos buscar o que está acontecendo. Primeiro, o diálogo, né, entre o casal. O marido falar, conversar com a esposa, o que há de errado, a esposa conversar com o marido também, o que não está bom, né? Dessa forma eu não gosto, o marido também. Conversado, acordado, e continua alguma coisa fora do contexto, ou seja, estão insatisfeitos, há de se buscar uma ajuda, certo? Pegando um pouco do que a doutora Ana Lídia falou, também o Davi falou, hoje a gente percebe que a sexualidade está muito banalizada, né? Tá assim, não só no Brasil, mas no mundo, né? E o Davi tocou num ponto que eu queria também estar levantando aqui. A questão da homossexualidade, entendeu? Que hoje a gente vê aqui no Brasil a questão da ideologia de gênero, mas tem várias outras vertentes, como a doutora falou, né? De as pessoas que se colocam em situações que não existe mais um padrão, né? A sexualidade é livre em todos os momentos, em todos os sentidos, em todas as figuras físicas, né? E nós temos um outro problema, que são as igrejas, ditas igrejas, né, que se dizem, fazem aqueles cursos normais, que são igrejas específicas para homossexuais. Então, assim, como a gente traz esse assunto à tona, né? Eu até coloquei para vocês, essas igrejas, elas estão ajudando, estão prejudicando mais, porque monta-se uma igreja, traz a pessoa para dentro da igreja e afronta o que a Bíblia fala, né? Então, assim, como a gente pode tratar sobre a homossexualidade, não só no mundo, mas como dentro da igreja também? Mas é de controlar. Não, tudo bem. É porque eu anotei alguns temas aqui, inclusive a pergunta do presbítero Alex, que acabou não sendo tratada. Eu queria falar rapidamente sobre algumas coisas que acabaram passando por mim antes da gente entrar nesse tema, pode ser? Depois eu passo a palavra.
É importante a gente ter na minha opinião, uma visão que considero interessante, que é a seguinte: o que é santificação? Né? Uma pergunta retórica, não precisa responder. Responde para você aí. Santificação, eu carrego um conceito de santificação como humanização. Trabalho a tese de que a santificação é o resgate de uma humanidade perdida. Lembremos que Deus nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. E as pessoas dizem então hoje em dia: o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não, hoje ele não é a imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, numa passagem que citei aqui, Gênesis 1:26, por exemplo. Mas o capítulo 3 de Gênesis nos mostra que essa imagem e semelhança foi marcada, foi manchada, de modo que a gente foi criado humano e hoje a gente é desumano. Voltar-se para Cristo é ser recriado à imagem de Deus. Lembram-se de uma passagem que a gente usa muito para falar da salvação pela fé, pela graça de Cristo? Efésios 2:8, por exemplo, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas no verso 10 desse Efésios 2 vai dizer assim: pois somos criados em Cristo Jesus, preparados para toda boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A ideia do Novo Testamento é de que em Cristo nós somos recriados mesmo. Lembram-se dessa passagem da segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, se não me engano, verso 17 ou 19? Quem está em Cristo é uma nova criatura. A ideia de que em Cristo, gente, a gente resgata a humanidade que a gente tinha deixado lá. A gente foi criado humano, mas a gente virou bicho. Daí os instintos, daí o hormônio falar mais, daí a necessidade de ser aceito falar mais. Em Cristo, a gente redescobre o valor de pessoa que a gente tem. E a gente vai redescobrir o valor dessa dignidade humana nossa e da dignidade humana do outro. A questão do sexo, por exemplo, antes do casamento, tem um pouco a ver com isso também, né? O respeito ao outro, a não coisificação do outro, quer dizer, não transformar o outro em coisa, né? Mas o respeito ao outro enquanto não, o meu namorado, a minha namorada é meu namorado, é minha namorada. Posso até ter fortes indicações de que vou casar, mas pode ser que eu não case. Eu não tenho direito de transformá-lo em objeto do meu prazer, como ela não tem direito de me transformar em objeto do seu prazer. E aí, nesse conceito de reumanização em Cristo, na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, como foi mencionado, o Espírito Santo que presente em nós, né, nos incomoda nos nossos erros, esse Espírito Santo reconstrói em nós essa humanidade que a gente tinha, essa imagem e semelhança de Deus que a gente tinha deixado no Éden. E aí entra um outro conceito que eu queria tratar junto com a ideia do a ti cabe dominar-te, né? O teu desejo será contra ti, a ti cabe dominá-lo, ou a ideia de domínio próprio. Chama-se educação do ser. Nós precisamos educar o nosso ser. O ser precisa ser educado, porque senão nós damos vazões às nossas incontinências e aos nossos não contentamentos. Nós nunca estamos contentes com nada. Você quer, vou até brincar aqui, minha esposa saiu, deve ter ido atender telefone, alguma coisa, mas eu ia fazer uma brincadeira com um pudim de leite delicioso que tem lá em casa, que você falou sobre respirar e oxigenar o cérebro. Eu vou fazer isso quando o pudim sobra de domingo para terça, para quarta, eu vou ter que respirar, vou me permitir comer o pudim no domingo, no sábado, no final de semana, mas no meio da semana eu vou evitar a glicose, até pelas taxas altas que meu sangue já aponta. Mas enfim, eu preciso me educar, porque senão eu vou dar vazão a qualquer desejo. E aí a gente está falando de questão sexual, mas a qualquer outro desejo. O desejo de ter o que você não pode ter, o desejo de puxar o tapete do outro, o desejo de fazer fofoca, a qualquer outro desejo que você sabe que não é a proposta do Cristo, do Evangelho para você e para mim. Porque a proposta de Jesus é a proposta de nos salvar. Não é uma salvação só lá na eternidade, só lá num tempo que eu não sei quando em que ele vai tirar alguma coisa invisível de dentro de mim, que eu chamo de alma, para viver. Isso é também. Mas Cristo nos salva de nós.
Cristo nos salva de nós, hoje. Hoje eu assumo uma nova humanidade. Hoje eu assumo um ser mais doce, mais compreensivo, com mais empatia, que compreende mais o sofrimento do outro e se compadece. Um ser que educa-se, inclusive, na questão sexual. E essa educação na questão sexual, no período pré-casamento, acreditem, contribui para a educação sexual lá dentro do casamento. Porque dentro do casamento, talvez seja uma das perguntas, e aqui já está adiantada, foi inclusive um tema que o presbítero Alex tocou. Dentro do casamento, não se iludam. Há desejos sexuais por outras pessoas, do moço e da moça, do homem e da mulher. Não se sintam imundos por causa disso, não se sintam feios por causa disso. Entendam que isso faz parte de uma humanidade caída. Entendam que isso não é para ser nutrido, isso não é para ser alimentado, isso é para ser educado dentro do meu ser. Digo isso porque, exatamente, até pelo Davi falou, por nós falarmos pouco disso dentro da igreja, não são poucos os casos também que conheço de pessoas honestas no Evangelho, sinceras diante de Deus, tementes ao Senhor, que se sentem sujas, um lixo, nas palavras de quem já ouvi, por terem alguns povoamentos na cabeça com outros que não seu cônjuge. Não se sinta assim. Agora, de fato, eduque isso, rechace isso, evite isso, trate disso, trabalhe isso. Entenda que isso precisa ser, entenda que isso não pode ser alimentado, mas trabalhe isso, porque a neurose vai embora. Se você tiver honestidade para trabalhar isso, isso não vira uma neura. À medida que isso se silencia e essas pulsões são cada vez maiores e você não tem com quem dialogar, nem mesmo com seu cônjuge, muitas vezes, né? Foi muito duro eu saber que a Cristiane gostava do Tom Cruise. Foi muito duro para mim, mas eu entendi, né? E a questão, então, assim, trabalhe isso, tenha a liberdade de falar isso, inclusive com seu cônjuge. Lembrem-se dessa figura belíssima dessa narrativa da palavra de Deus. Deus criou o homem e a mulher, dei a ele, tirei da costela, dei a mulher, e eles estavam nus e não se envergonhavam. Olha que coisa bonita. Eles estavam nus, despidos. E não entende só uma nudez de corpo, não. Entenda como uma nudez de alma. Entenda como uma nudez do não tenho o que esconder. Entenda como uma nudez do eu posso ter máscaras sociais, né? Personalidade, posso ter máscaras sociais até aqui agora, mas na minha casa com a Cristiane eu não posso ter máscaras sociais. Ela é a pessoa que mais tem que me conhecer, até mais do que meu pai e minha mãe, porque já não convivem debaixo do mesmo teto comigo há quase 25 anos, e ela sim. Então, quer dizer, esse despir-se diante do cônjuge é libertador também, é curador também, né? Então, assim, voltando lá para o jovem, que o jovem aprenda também a se educar, a saber que os coleguinhas vão pilhar, que os coleguinhas vão zoar, que vai ser visto como estranho, que ele está na fase da necessidade de aceitação e de identificação com tribos, mas que ele possa entender que se ele se identificar com uma tribo ou não, ele continua tendo valor. Um poema do Manuel de Barros, já citei aqui, acho que quando vim na escola dominical, mas é uma frase que eu acho sensacional, né? O poema mais longo, mas o Manuel de Barros vai dizer assim: por causa dessa pequena sentença, uma coisa que ele tinha dito, no meio do poema ele vai dizer assim: eu percebi que a grandeza não está na descoberta do tesouro, mas na descoberta das pequenas coisas da vida. E aí ele diz assim: por causa dessa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. Em outras palavras, tanto faz se me chamam de imbecil ou não. Eu sei quem eu sou. Recebi como um elogio. Ele está ironizando, é claro. Mas ele está dizendo, eu sou tão seguro de quem eu sou, que eu não preciso levantar a voz, agredir ninguém, e nem sair chorando de tristeza porque alguém me agrediu. Eu sei quem eu sou. Por causa dessa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios.
Ou seja, jovem, e nós todos, não fica muito preocupado se o outro vai te achar estranho ou se não vai te achar estranho. O Cristo te ama. Teu corpo é templo do Espírito Santo. O Deus que habita os céus habita em você. Você tem valor. Cristo derramou o seu sangue por você, deu a sua vida por você. Nesse contexto, espero responder a pergunta do presbítero Alex, no sentido de que o sujeito que tropeçou, ele tem necessariamente que se afastar. Não estou falando da disciplina curativa, que é algo que a igreja adota, mas estou falando de uma relação entre ele e Deus. Não se afaste de Deus. Lembrem-se que Deus é rico em perdoar. Lembre-se que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembra que Deus não é um sujeito barbudo com um pedaço de pau na mão, esperando alguém errar para bater na cabeça da gente. Mas lembre-se que Deus é o Deus de misericórdia, que se compadece do coração quebrantado, do homem e da mulher, né, do ser humano arrependido de fato, e que é Ele quem reergue do monturo o caído, é Ele quem dá a nova vida, é Ele quem faz com que o Pedro que negou, tanto quanto Judas negou, faz com que o Pedro seja lá um proclamador do Evangelho. É Ele quem faz todas essas coisas. Então, jovem na faculdade, assuma a tua identidade, seja feliz assim. Contribuição dos pais na educação dos filhos. Filho, educa teus sentidos, não dá vazão a tudo, porque isso vai ser para a vida toda e para tudo. Para não aceitar suborno no futuro, para não se envolver com crime no futuro. A gente precisa educar o nosso ser, né? A questão da pornografia também considero perigosa, ainda que vista pelos casais, mas o perigo nesse sentido que foi dito também pelo Davi, como um algo crescente que vira uma cocaína, né? Então assim, que os casais criem o seu próprio erotismo. Perceba, estou falando erotismo, erotização, não como pornografia, mas estou falando como eros, amor eros, né? Que os casais criem suas próprias fantasias dentro lá da sua intimidade e que se satisfaçam com isso. Aí acho que acabo tocando no outro tema, se o casal faz demais ou se o casal faz de menos, se um lado está incomodado, que haja diálogo entre os lados e que haja contentamento com a limitação do outro. Às vezes o outro tem uma limitação, às vezes essa limitação precisa ser tratada, até com o auxílio de um profissional, mas às vezes não tem como ser tratada. Então que um lado se contente, a palavra é contentamento, é o que eu estou querendo dizer, contentar-se com o que dá, com o que pode, com o que tem. Mais uma vez, a gente está falando do quê? Da educação do ser. Eu preciso estar educado na minha alma, no meu coração, Ou vocês acham que cônjuges não se frustram um ao outro? Não é só pela questão sexual. Cônjuges mudam de aparência. Você casa com uma pessoa que tem uma aparência, 10, 20 anos depois ela tem outra. Você casa com uma pessoa que tem sonhos aqui, e esses sonhos te encantam, e por isso mesmo você casou com... Por isso mesmo não, mas esse também é um elemento que somou na sua decisão de casar com essa pessoa. 10 anos depois essa pessoa não tem mais aqueles sonhos. Não é porque ela é fraca, não é porque ela é porque ela amadureceu, e ela entende aquela frase, né? Nunca desista dos seus sonhos. Eu particularmente não partilho muito disso, né? Eu acho que sonhos são para ser desistidos mesmo. Há 20 anos atrás eu tinha sonhos que faziam sentido há 20 anos atrás, quando eu tinha 30. Agora aos 50 os sonhos são outros, e talvez e tomara que aos 70 os sonhos que eu tenho hoje eu possa vê-los como infantis, e são outros, sejam outros, né? Então assim, a questão de se é muito, se é pouco, a importância é que os casais se adequem, conversem, dialoguem. A questão do diálogo, tão importante dentro aí da relação, né? A importância do sexo no casamento. Bom, acho que está tudo mais ou menos tocado nisso aqui. É importante aí que você se conheça. Muitas vezes é importante que você toque, e talvez eu não estou falando de masturbação necessariamente, mas é importante que você conheça o seu corpo. Você, mulher, você, homem, é importante que você conduza. Eu estou falando com mais liberdade porque eu percebi que as crianças saíram, tá? Que você conduza o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa, nas suas áreas de corpo que você entende que são prazerosas para você.
Porque o sexo, a sexualidade, é para dar prazer, é para dar alegria, não é para dar frustração. Uma das menções aqui foi, a gente faz coisas às vezes na adolescência, na juventude, que trazem consequências sérias lá no futuro. A gente faz coisas dentro do casamento lícitas, ou vistas como lícitas, estou falando de sexo fora de casamento, estou falando de adultério, estou falando de coisa dentro do casamento, que trazem consequências sérias. Às vezes por falta de um diálogo, às vezes por falta de uma conversa, de um esclarecimento das coisas, de um respeito dos limites, né? Enfim, e aí essas coisas são importantes de serem tratadas. Mais uma vez, se não viram neuroses, e aí os sonhos são piores ainda, né? Uma outra coisa importante nisso tudo, na questão do sexo também, é amar a pessoa e não só o corpo da pessoa, entende? Assim, eu não posso me casar com uma pessoa, ou manter meu casamento com uma pessoa só porque eu amo o corpo dela, porque o corpo dela muda. Ou ela ficou um pouco mais gordinha do que eu achava que era ideal, ou ela ficou um pouco mais magrinha do que eu achava que era o ideal, ou seus cabelos embranqueceram, ou seus cabelos caíram, enfim. E o ser humano, assim, a importância de criar vínculo com a pessoa, com o ser. Eu não amo um corpo, eu amo uma pessoa, é com ela que eu tenho vínculo afetivo, construo história, sonho sonhos, choro choros, rio juntos, e tenho orgasmos, né? Então é com uma pessoa, não é com um corpo. Encerrar essa minha fala com um poeminha do Moacir Sacramento, é um poeta de conservatória. Não sei quantos casais aqui já foram à conservatória, mas quem não foi, vá e participe das serenatas de sexta-feira à noite ou de sábado à noite. Belíssimas canções, os poetas saem pelas ruas tocando violão e a população acompanhando assim. Meu coração, não sei porquê, bate feliz, e é lindo aquilo. O Moacir Sacramento, então, é um poeta de conservatória, vivo. Num poema dele, ele diz assim: eu não amo a cor dos olhos, eu amo o olhar. Eu não amo a brancura dos dentes, eu amo o sorriso. Eu não amo o desenho dos lábios, eu amo o beijo. Eu não amo o alongado dos dedos, eu amo a carícia. Eu não amo a forma dos braços, eu amo o abraço. Eu não amo o volume dos seios, eu amo o aconchego. Eu não amo as curvas das pernas, eu amo o andar. Eu não amo o monte de pelos, eu amo o amor. E que bom não seja isso uma escultura, seja só um poeminha à toa, porque eu não amo o corpo, eu amo a pessoa. A pessoa é mais importante do que o corpo que ela carrega, né? E isso é o que o Evangelho nos ensina também. Quer dizer, eu não estou falando aqui de sociologia, de filosofia, de ciência. Eu estou falando daquilo que Jesus me faz ver pessoas como pessoas. Lembram-se daquele milagre que ele faz em 2 etapas? Era um cego, ele unta lodo na terra, passa nos olhos, e o que o cego diz? Está vendo? Ele diz: estou vendo as pessoas como árvores. Jesus diz: está errado, não completou. Pessoas são pessoas, não são árvores. E aí ele faz novamente um segundo movimento, e depois o cego passa a ver pessoas como pessoas. Lembram disso? Uma metáfora, é um milagre que tem, né, na narrativa de um dos evangelhos, não me lembro agora a referência, desculpa, mas eu digo, pessoas são para ser vistas como pessoas. Meu cônjuge, minha namorada, meu namorado, é mais do que um corpo para me dar prazer. É um ser humano, na sua inteireza, na sua complexidade, que me dá prazer, não o prazer do corpo ali apenas, mas o prazer da vida, o prazer nessa plenitude, nesse sentido, né? Então ficam aqui algumas colocações sobre alguns temas. Diz que a minha preocupação foi não fugir algumas coisas que foram mencionadas, porque eu acho que uma pessoa faz uma pergunta lá e tadinho, depois acaba ficando frustrada, do tipo, poxa, nem tocaram no meu tema lá, né? Nós vamos doutor, nós vamos finalizar daqui a pouco sobre a pergunta sobre o homossexualismo, mas antes, para não perder o tom aqui, a Kelly tem uma pergunta ali, do presbítero Moisés. Presbítero Moisés. Eu queria alguns esclarecimentos, até com respeito ao... Eu cheguei, eu estava ocupado lá tratando dos problemas lá da música, e cheguei quando o Gil estava falando sobre homossexualismo. Não é exatamente como foi, eu não sei se a gente pode voltar a esse tema, como foi que você perguntou, você falou alguma coisa, né? Não, a nossa pergunta foi, na verdade,
das igrejas e da forma meio que liberal que está tratando a sexualidade hoje em dia, né? Então, como nós podemos lidar hoje com a homossexualidade dentro da igreja e com as igrejas que tratam a homossexualidade como algo natural? Essa foi basicamente a pergunta. Sei. Seria a mesma do senhor? Justamente. Aí o que eu queria colocar, no meu ver, nessa situação de homossexualismo, por exemplo, até o pastor falou, eu não amo, eu quero que você ame a pessoa, não o meu corpo bonito, não. Então, o homossexualismo está muito voltado para esse lado, não é? E o que acontece? Realmente está acontecendo, igrejas estão formando igrejas de homossexuais, não é? E a gente que trabalha com música, com ministério de música, inclusive em vários lugares, né? Já passei por vários lugares, já fui convidado para ir para os Estados Unidos até, entendeu? Trabalhar no Texas com música, e não tive condições por causa da família. A gente está vendo igreja sendo formada, não é? Em prol desses acontecimentos. O que assim sempre me incomodou é o seguinte: eu gostaria que os irmãos pudessem estar vendo como a gente solucionar isso. Porque, por exemplo, muitas das vezes nós lutamos muito com o drogado, não é? Existem equipes, não é, nas igrejas evangélicas que trabalham com drogados, não é? Hoje em dia existem equipes que saem distribuindo alimentos na rua, e eu sinto que as nossas igrejas evangélicas passam por longe desse problema. Nós temos jovens nas nossas igrejas com trejeitos, nós temos jovens homossexuais que a gente olha, entendeu? E o que acontece? A gente deixa. Eu não sei porque, eu não entendo como que não tem um ministério de libertação para esse tipo de pessoas. Por exemplo, trabalhamos numa igreja em João Pessoa, na Paraíba. O ministro de música da igreja, com filhos, hoje em dia casou, entendeu, com outro homem, entendeu? Eu conheço casos de pastores que saíram com, entendeu, ministro de música, aí eu queria saber até que ponto as nossas igrejas, eu estou falando porque me incomoda, poderia, entendeu, criar sistemas de pastores, psicólogos, que estivessem trabalhando com pessoas nessa área, entendeu? Por outro lado, eu conheço vários homossexuais que se renderam a Cristo através de aconselhamentos mesmo, que se transformaram. Então, eu sinto uma falta assim, muito grande nas igrejas nesse sentido. Porque eu estou falando isso, eu sou docente, não é? Trabalho, sou aqui na igreja, sou considerado quase um ministro de música da igreja, lido com jovens aqui e sei perfeitamente quais são os jovens que sofrem. E, de repente, a igreja passa de largo. E tem pessoas na igreja que simplesmente discriminam e querem botar para fora. Entendeu? Então, eu acho isso, irmãos, eu estou falando aqui como um apelo que, de repente, a gente pode propagar de existir, entendeu? Um meio, um sistema de estar se trabalhando com vidas que realmente queiram se transformar, entendeu? Queiram saber que, entendeu? A beleza exterior, não é? Ela não é essa, é a beleza interior voltada para Deus, porque são pessoas que precisam saber que Deus condena, entendeu? O homossexual não arrependido, tanto o homem quanto a mulher, entendeu?
Deus criou o homem, não é problema de gênero. Deus criou o homem macho para ser homem macho, a mulher feminina para ser mulher feminina. Houve alguma coisa na vida, no decorrer dessas pessoas que fez mudar, entendeu? De rumo, de pensamento. E aí o que eu acho é o seguinte: a gente trabalha muito, eu penso assim, a igreja trabalha, tem igrejas grandes, igrejas potentes, que tem ministério de drogados, de viciados, entendeu? Mas nesse campo não tem. O que está acontecendo? Eu acho uma aberração, entendeu? No mundo todo, entendeu? A gente está vendo igrejas para homossexuais, pastores homossexuais, não é? Membros homossexuais. Então eu estou falando assim em termos de um desabafo e achando que realmente, eu não sei, não é? Os docentes, os psicólogos, os psiquiatras evangélicos, o que aconteceu? Hoje em dia você não pode mais falar, acho que é proibido fazer um acompanhamento de um homossexual, não é? Para quem quer ser transformado. Quantas e quantas pessoas foram e hoje em dia, entendeu? E eu acho, irmãos, o que eu mais sinto é o seguinte: a igreja se cala. Eu não estou falando só da minha igreja, eu estou falando num modo geral. A igreja se cala, muitas das vezes o pastor até está sozinho, é difícil para um pastor, não estou dizendo o nosso pastor, eu estou falando em geral, mas eu acho que nós, como cristãos, devíamos sim combater com amor, levar jovens, eu estou falando isso baseado aqui na minha própria igreja, entendeu? No trabalho de música, no meu trabalho aqui, entendeu? De sacerdócio, entendeu? Que vejo, e muitas das vezes a gente vê que a gente discrimina, entendeu? E eu acho, eu não sei até que ponto as convenções evangélicas, não é? De todas essas denominações, poderiam estar pensando num meio de resgatar vidas nesse sentido, assim como procura resgatar a vida, entendeu? Através de um prato de sopa, dando a um mendigo, entendeu? E aí a um drogado, entendeu? Muitas das vezes, porque tem muitas pessoas drogadas e todos com vício que se transformam, assim também como o homossexual, entendeu? Ele tem toda a condição, se realmente ele tiver com vontade de se quebrantar, mas muitas das vezes o que acontece? A igreja presbítero, escanteia, não é? É isso que eu queria falar. O Davi chegou até a comentar sobre isso também, que é a questão eu acho que é isso, né? A questão da vergonha, não só do tratar da pessoa que está doente, mas a vergonha da liderança também de tratar isso. E existe sim, claro, que dentro das igrejas mais históricas, a questão de se até essa abertura de se tratar. Até concordo com o que com o que o maestro falou. A gente estava falando isso sobre a sexualidade e a pornografia como vício, e não existia. Então, essa é a nossa última pergunta, como a gente já estava definido aqui, eu vou pedir para o pessoal dar uma opinião, começando pelos nossos psicólogos que estão aqui, né? E como a gente trata essa questão da sexualidade dentro da igreja, né? Dentro das nossas igrejas e fora também, né? Que a homossexualidade, na verdade, né? Que a gente vê não só dentro da igreja, mas a gente vê, como a gente falou antes, sendo propagada nos meios de comunicação como se fosse algo comum, normal e natural. Então, começando pelos nossos psicólogos, vamos trazer a resposta também ao presbítero Moisés. Ana Lígia. É muito bom quando a gente ouve alguém que diz que a gente está certo, né? Então, ninguém quer fazer algo errado e contar para alguém que sabe que vai dizer, não, você está errado. Então, a questão das igrejas que estão acolhendo, ou igrejas que estão surgindo com pastores e todo o ministério, questão da homossexualidade, eu acho que funciona por aí. Porque é como se fosse o encontro daqueles que querem ouvir, não, você está certo.
Então é aqui que a gente vai ficar, porque aqui a gente se reúne e aqui a gente vai estudar a Bíblia e ler a Bíblia de uma maneira que o contexto caia para estarmos certos, estarmos corretos. Não deixa de ser, as pessoas que estão são os iguais, né? Aquilo que a gente já conversou um pouquinho antes, a questão do grupo querer uma referência e querer um aconchego daquele que é igual a você. Eu vejo dessa forma, né? Você procura alguém que vai te dizer que você está certo. Então, assim você vai se sentir melhor em continuar agindo daquela maneira. Porque, se tratando de igreja, a gente já falou aqui antes, o Espírito Santo, de alguma maneira, ele vai chegar até você e vai falar que você está errado. E aí você pode ou buscar mudar ou ignorar. E aí, se você está num lugar onde o Espírito Santo ele pode até te incomodar, mas você diz que todo mundo, não, é assim, o Senhor nos criou dessa forma. E eu acho que eu vejo mas por esse caminho mesmo, né? Dessa maneira de juntar-se aos iguais e ouvir que a gente que estão certos. Eu acho que, eu acredito assim, né? A gente todo ser humano ele tem algumas necessidades que são básicas na sua vida, né? De ser escutado, de ser entendido, afirmado, abençoado, de se sentir seguro, né? De ser incluído. Então, acho assim, muitas vezes o senhor estava mencionando que nas igrejas a gente consegue ver pessoas mais afeminadas, pessoas que lidam com esses problemas, né? E aí eu me pergunto assim, será que essas pessoas fazem isso de propósito? Ou seja, será que elas, sabendo que tal comportamento não vai ser aceito, tal forma de se expressar não vai ser aceita, será que elas agiriam dessa forma para serem excluídas? Ou seja, é claro que não, né? Então a gente falou que a sexualidade ela não é totalmente inata, mas ela tem alguma coisa que nasce com a gente e ela é construída. Então eu acho que isso é importante para a gente quando nós vamos tratar, falando com pessoas com homossexuais. E aí eu vou fazer uma distinção, né? Homossexuais que podem ser aqueles que já estão vivendo de maneira ativa a sua sexualidade, né? Que decidiram assumir essa identidade, porque no nosso mundo agora a gente trata os nossos desejos sexuais como determinantes de quem nós somos, da nossa identidade. Então podem sim, nós nos encontramos muitas vezes nas ruas com amigos, com homossexuais que vivem essa identidade, mas encontramos também pessoas que se sentem atraídas pelo mesmo sexo, mas que isso é uma luta para elas. E eu acho que a gente não pode demonizar essas pessoas, né? Porque todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos os nossos problemas, e muitas vezes a gente acaba... E assim, você se sentir atraído, né? Como o pastor aqui mesmo disse, né? Você sentir desejos, você ter inclinações, isso não é um pecado em si. Isso faz parte da nossa natureza caída. Então assim, a gente pode imaginar, né? A gente vê um jovem, um adolescente, um adulto, uma criança que desde cedo fala assim, poxa, essa pessoa, ó, ele é afeminado, ou ela é muito, muito masculino, né? Então assim, ela já é deixada de lado e a gente não aceita. A gente não traz para perto. Já esteja passando por dificuldades, a gente coloca uma carga ainda maior, a gente afasta ela ainda mais, né? Então assim, eu tenho certeza, irmãos, no meio de nossas igrejas existem muitos homens, muitas mulheres que lutam com esses desejos e que nunca vão falar pra gente, porque a homossexualidade e se sentir atraído é uma coisa, né, do demônio, mas a fofoca não. Então eu posso falar para alguém e essa pessoa vai contar para a igreja toda, mas quem vai ficar mal visto na igreja sou eu, não a pessoa. Então assim, eu acho que é importante a gente saber que as pessoas de antemão, elas não sentem isso porque querem, né? Isso é uma luta
e uma dificuldade da nossa natureza pecaminosa como qualquer outra, né? Pessoas que são mais irritadiças, pessoas que têm uma dificuldade maior de se conter, de entender, são dificuldades e coisas que nós precisamos lidar na nossa vida como cristãos, né? Eu acho interessante, já foi até citado aqui, mas eu gostaria de ler de novo para vocês, né? Quando Paulo escreve lá aos Coríntios, ele fala assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, não é somente o pecado da sexualidade, o adúltero, o homossexual, que não poderia herdar o reino de Deus. Não, os ladrões também, né? Aqueles que são avarentos, os mentirosos, né? Todos esses não são dignos do reino de Deus. E aí Paulo termina assim: olha, tais foste alguns de vós. Vocês estavam no meio da igreja, vocês possivelmente ainda lutam com isso, ainda lutam para não viver esse tipo de vida. Mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, vós fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, há possibilidade de transformação. Então, as nossas lutas, e eu acho que isso é crucial, irmãos, porque às vezes nós vivemos nas nossas igrejas um tipo de evangelho que é o evangelho do eu estou aqui na igreja porque eu mereço estar, porque eu sou certinho, porque eu sou bom, porque eu sou justo, né? Então, qualquer pessoa que tenha luta, qualquer pessoa que tenha dificuldade, qualquer pessoa que esteja fora desse padrão, ela não se encaixa, né? Ela não merece estar aqui entre nós, os justos, os santos. Não é assim. Nós somos uma comunidade que vive lutas, e lutas no dia a dia, somos companheiros de batalha, né? A sua batalha pode ser diferente da minha, mas assim, eu gostaria que você entendesse também, que você me apoiasse, que você lutasse comigo, não contra mim, né? E eu acho isso essencial, assim, quando a gente vai falar de isso que já é, então a gente imagina, né, falando especialmente dos homossexuais, pessoas que são tão estigmatizadas e são tão deixadas de lado em nossas igrejas. Eu acho que existem sim muitas pessoas sinceras em sua fé, mas que não conseguem viver isso. E elas querem ser aceitas, elas não entendem a sua história, elas não entendem como aconteceu isso, elas só sabem o que elas sentem. E poxa, se tem uma igreja lá que me aceita, que vai me receber, pô, é para lá que eu vou, né? Porque eu acredito em Deus, eu acredito que Jesus morreu por mim, mas eu não consigo linkar essa verdade do evangelho com o que eu estou sentindo, né? E eu acho que o nosso papel como igreja é falar, olha, seu lugar é aqui, é estar entre os pecadores. Essas são as lutas, são as dificuldades de todo cristão, ainda que a sua dificuldade não seja minha, né? Nós estarmos preparados como igreja para abraçar e ter um sistema de estar realmente trabalhando com drogado, com viciado, e não é nesse campo do homossexualismo, com pessoas assim. Eu acho que nossas igrejas evangélicas teriam que ter um preparo melhor para isso, não é? Porque senão realmente vai ser criado aí muitos pastores, pastoras e grupos de igrejas. Não, aqui eu sou aceito. E a verdade, a gente muitas das vezes não é? A igreja passa por cima de largo, uma coisa que poderia realmente ter um sistema de restabelecer e de estar trabalhando com vidas assim. Realmente eu fico muito preocupado. Deus vou deixar essa segunda parte da pergunta para Márcia e o pastor Ricardo falarem a questão do trabalho da homossexualidade dentro da igreja, né? Pode falar, Márcia. Eu entendi o que o irmão Moisés colocou, e eu acho que o que está faltando para as igrejas hoje é um equilíbrio, achar o ponto de equilíbrio. Algumas igrejas estão aceitando os homossexuais
da forma como eles vêm, eles podem continuar, e outras nem aceitam. Então eu acho que o que precisa haver aí é o equilíbrio. Todos nós somos pecadores, mas Jesus aceitou cada um de nós, morreu por cada um de nós, assim como Ele também fez para cada um que tem problema nessa área. Nós não sabemos o histórico dessas pessoas. Eu acho que o que falta para nós dentro da igreja é aprender a escutar e acolher as pessoas. É eu tirar os meus preconceitos, eu entender que aquela pessoa, assim como eu, ela é uma pecadora. Só que o pecado ele é diferente, como o irmão falou aqui, e nós precisamos, de uma certa maneira, entender o histórico daquela pessoa, o que fez aquela pessoa. No meu trabalho, eu tenho vários conhecidos que são homossexuais e posso dizer para vocês que a verdade não é o que a mídia passa para nós. Uma grande maioria deles não está satisfeita como está e tem desejo de algo novo. Só que o que falta é a igreja entender isso e trabalhar por que essa pessoa chegou nisso. O que aconteceu? Aonde houve ruptura na vida dessa pessoa que fez com que ela fosse para o sexo semelhante ao dela. De repente houve uma ruptura em parte do pai e da mãe daquela pessoa no sexo oposto. Existem testes psicológicos, os meus amigos, os meus colegas que estão aqui sabem disso, que deixam isso muito claro para a gente. Quando a pessoa tem rupturas nessas áreas, isso de uma certa maneira, ela causa transtornos. E a pessoa não sabe lidar com isso. E é algo muito difícil de ser colocado. Porque uma pessoa que chega para mim ou para qualquer um de nós aqui e diz assim: olha, fulano, Gil, por favor, eu preciso de um conselho seu. Eu às vezes tenho pensamentos com um irmão do mesmo sexo que eu. Essa pessoa é homossexual? O que você diria? De repente, aos seus olhos, você diria: essa pessoa já tem algo para o lado da homossexualidade. Não. Essa pessoa tem pensamentos que muitas vezes, coisas que não vêm de Deus, nós sabemos, colocados dentro dela, que ela às vezes não coloca para as outras pessoas, não expõe por medo da crítica, por medo da rejeição, por medo de muitas coisas que vêm com relação a isso. E muitas vezes, se essa pessoa pudesse falar para qualquer um de nós, e nós pudéssemos dizer: olha, eu vou orar com você, porque Deus está com você, calma. Isso não é um problema grave. Você consegue com Jesus do seu lado. Você pode ser liberto. Porque isso já aconteceu comigo, eu conheço alguém que já aconteceu. Mas nós temos, infelizmente, uma falsa, visão das coisas de que eu sou cristão, eu sou imune a tudo. E nenhum de nós é. Nenhum de nós é. Todos nós somos passíveis durante a nossa vida, como o irmão disse, de alguém que ele conheceu que foi até casado e acabou pegando outro caminho. Então nenhum de nós aqui está imune a isso. Então nós precisamos aprender a ouvir e acolher as pessoas, dizendo para ela: nós somos pecadores, mas Jesus nos ama. Ele não ama o pecado, Ele ama o pecador. E Ele pode resgatar e salvar o pecador do seu pecado. Amém. Pastor? Eu também quero partir dessas palavras de Jesus, Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. João 10, que é uma alusão aí lá ao Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, um salmo feito 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo, 900 anos antes de Jesus vir ao mundo, e agora Jesus assumindo o Salmo 23 para ele, dizendo que ele é o pastor da gente, ele é o pastor estou falando da gente que está aqui dentro da igreja, não, estou falando pastor de você, seu pastor da pessoa, do ser humano que carece dessa graça de Deus, e seja lá qual for a sua questão, em qualquer área da sua vida, inclusive da sexualidade, pode ser descansada no Senhor. Vinde a mim todos vós os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que é o que te sobrecarrega? O que é o que te descansa no Senhor? Eu posso te julgar? Não posso. Aliás, eu não tenho esse direito. Eu digo, é possível que eu venha a te julgar. É possível que outras pessoas venham a te julgar, mas o Senhor quer te acolher, o Senhor quer te tratar, o Senhor quer te
te trazer inteireza de novo, de ser, de pessoa. Salvar é isso, né? Como eu já falei aqui, né? É mais do que salvar para a eternidade, é salvar hoje. Deus me salvar de mim. Deus me salvar das minhas maldades, das minhas inclinações que talvez não sejam tão adequadas, ou que me tragam disfunções, ou não harmonizações na minha vida. Sobre a questão da homossexualidade, portanto, entra nesse tema também. A gente está lidando com pessoas. Então, em primeiro lugar, na verdade, eu quero dizer que tudo que eu disse aqui é com todo respeito a gente falou aqui de problemas no casamento, fora do casamento, antes do casamento, jovem e casado. Quero dizer que é claro que cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Uns têm mais inclinações, outros têm menos inclinações, pelos motivos diversos, por questões hormonais, por questões de cultura, por questões de criação, por questões de complexos, por questões de traumas. Umas pessoas são mais resolvidas do que outras são menos. A grande questão de um debate como esse, é interessante, poxa, o que isso pode estar falando para mim? Onde eu posso estar buscando a minha via de harmonização, de encontro comigo, de cura? Então, quer dizer, o que acontece com um, talvez eu tenha falado coisa aqui, não, pai, isso não se dá comigo. Ok, às vezes não se dá com você, mas se dá com outro, se dá com um vizinho, se dá com um amigo. E assim também imagino que seja a questão da homossexualidade. Eu também, como citou o Davi, acredito na possibilidade de uma inclinação de nascença, por questão hormonal, eu não sei porquê, então eu não nego essa possibilidade. Eu só não acho que essa é a única possibilidade, como vejo muitas vezes pessoas defendendo, que essa seja a única, o sujeito já nasce assim. Acredito que possa haver isso, mas acredito muito na força da influência, do contexto, do momento que a gente está vivendo, das confusões. As pessoas estão confusas, exatamente porque o discurso é amplo, e eu não sou contrário ao discurso amplo. Uma vez eu vi num comentário desse de Facebook, né? Poxa, agora todo mundo tem acesso ao Google e todo mundo comenta sobre tudo. Não era melhor vocês voltarem a comentar só sobre futebol, não? Era uma pessoa especialista em algum tema, e que ela estava aborrecida que o tema dela, para o qual ela tanto estudou, estava sendo tratado por qualquer um. Para mim isso é um cerceamento ao direito de fala. Para mim isso é um cerceamento que todos possam falar sobre tudo, né? Ainda que ouçamos coisas que não gostamos, ou ouçamos coisas rasas, é assim, todos podem falar e devem falar, todos têm o que contribuir. Portanto, voltando ao tema da homossexualidade, não nego essa possibilidade. Quando eu digo não nego, eu não estou também afirmando, eu não tenho conhecimento para isso. Então são suposições aqui, não nego essa possibilidade, mas afirmo muito a possibilidade da influência do meio, do contexto, e portanto dessa amplidão do discurso que temos hoje em dia. E aí as pessoas estão confusas. Você vê um menino de 6 anos que ele não sabe o que é, e o pai ou a mãe, muitas vezes seduzido pelo discurso atual, entende, é verdade, deixa ele ser o que ele quiser, ao invés de dar uma sinalização, porque essas confusões são naturais entre pessoas, que acabam depois vivendo a sua sexualidade hétero, como vão viver, mas não obstante passaram por dúvidas como essas. E à medida que as confusões sejam cada vez maiores, a questão da homossexualidade talvez nem seja a questão mais, ou pelo menos para os próximos anos, mais desafiadora. Hoje você não tem só homossexualidade, hoje você tem pansexualidade, você tem transexualidade, que são coisas diferentes, derivam, mas são coisas que vão para além, né? Então, por exemplo, hoje você tem mais de 70 possibilidades de identificação de gênero, é assim chamada. Não foi esse o nome que eu criei, é assim que, só para poder identificar, nem sei se esse nome está correto, mas você tem mais de 70 possibilidades. Então você tem hoje uma menina, hoje você tem uma situação, isso é um caso concreto, isso deu numa novela da Globo, mas eu ouvi um caso concreto essa semana, de uma moça que está encantada com um menino trans, um menino, por favor, eu não estou falando aqui, eu estou falando aqui com todo respeito, inclusive a essa situação, tá? A essas pessoas, a esses seres humanos, eu não estou depreciando, eu estou trazendo um conceito para a gente entender como é que anda a cabeça das pessoas, tá bom? E aqui até então sem juízo de valor, portanto não tem preconceito na minha fala, estou trazendo a seguinte situação:
a moça, jovem, 20 e poucos anos, se encantou com um menino trans. O que é um menino trans? O menino trans é a menina que não se vê com corpo de menina. Ela é trans, ela se caracteriza como menino. Eu não sei se chegou a fazer operação de seio ou não. O fato é isso, é que ela é uma menina que se caracteriza como menino. Aí essa menina falou assim: eu gosto desse menino. Ela não chama de menina. Eu gosto desse menino trans. Agora eu preciso verificar se ele vai ser homossexual, heterossexual ou bissexual. Porque, em outras palavras, era uma menina que agora se vê no corpo de menino e, portanto, assume toda uma identidade de menino. Mas é possível que ela, sendo menino, ela goste de menino, entendeu? Se ela for um menino trans homossexual, ela não vai gostar dessa minha colega. Assim, é só para mostrar a confusão que está na cabeça das pessoas. E esse assunto ganha dimensão num debate da sociedade. A igreja, quando debate, diferentemente, eu acho que do que a gente está fazendo hoje, aí mais uma vez, até falando para o irmão, eu acho que um encontro como esse, uns debates como esse, já são contribuidores para esse seu sonho, né, para essa sua vontade de ver a coisa evoluindo, o tratamento evoluindo, o trato evoluindo, tá? Não quero chamar em tratamento, o trato, a lida com a situação evoluindo. E aí, assim, então a sociedade tem um amplo debate sobre isso. A igreja, quando tem dentro das quatro paredes, e quando chamada para ser ouvida numa questão da sociedade, num programa, alguma coisa assim, na minha opinião, vai com uma visão e uma palavra preconceituosa, dura, sabe, sem empatia, sem entendimento. Em outras palavras, a igreja acaba não contribuindo em nada com a sociedade com isso. Claro que tem gente que contribui, não é isso, mas estou dizendo, não tem tamanho para isso, não tem impacto para isso, acaba... E aí, como o Davi falou, a pessoa, ela está acolhida numa igreja de homossexual. Mas olha só, pode parecer estranho, mas ela quer Deus, ela quer Jesus. Aí ela foi para uma igreja, olha a chama ali dentro. Como é que você vai desperdiçar isso? Como é que você vai deixar de olhar para um ser humano como esse, como ovelha de Deus, como eleito de Deus? Entende? O irmão ali está pedindo a palavra. Pedir só para o Alexandre ser breve na pergunta, que a gente já estourou o tempo já. Tá. Não, dentro desse problema que está gerando com relação às pessoas se acharem do sexo oposto, teve uma situação peculiar que foi de uma mulher que ela recebia a pensão do pai militar, faleceu, ela ficou recebendo a pensão e ela depois se registrou como homem. Ela perdeu a pensão do pai porque ela se registrou como homem. Ou seja, então, como o senhor mesmo disse, está trazendo muita confusão esse tipo de coisa, as pessoas acharem que são de um sexo diferente. Ninguém para julgar também, ninguém. Eu tenho a minha convicção, eu não sou dono da... que nasceu de um sexo, daquela forma e acabou, entendeu? Mas é minha opinião tão somente. Então, o que acontece? Está acontecendo muitas confusões nesse sentido, como você mesmo disse, entendeu? Foi mais um comentário. Irmãos, eu sei que a gente tem muito a esclarecer sobre isso, porém o nosso tempo, como eu falei hoje, seria mais curto, né? E a gente já está extrapolando nosso horário, então eu queria já passar para vocês para estarem em suas considerações finais. Não vai dar tempo. Eu vou estar passando para a Márcia dessas considerações finais. Fique à vontade. Que bonito ouvir, né? Alguém podendo falar daquilo que Deus fez na vida dele. E toda vez que a gente fala algo como o irmão Moisés fez, Deus cura a nossa vida mais ainda. Porque é isso que Ele deseja de cada um de nós. Que a gente não esconda o que Deus fez na nossa vida, mas que a gente revele o poder de Jesus manifesto através de nós. Há poucos dias eu tive a oportunidade de estar com uma amiga, aconselhando e fazendo o mesmo que o Moisés fez.
contando algo da minha vida que eu não entendia porque eu tinha passado por aquilo. E eu pude dizer para ela: só estou podendo te dizer hoje, porque Deus me permitiu passar por isso, para estar aqui hoje dizendo para você: Deus tem algo na sua vida, e você vai estar fazendo isso um dia também. Então, o que Deus deseja de nós é isso. Irmãos, o diabo tenta roubar a nossa identidade em Cristo. Ele faz isso com todos nós. Mas o que nós precisamos é fazer como o irmão Moisés fez. Jamais desistir do sangue de Jesus derramado naquela cruz por nós. E quando nós entendemos isso e vivemos, nós temos o irmão como testemunho do que Deus pode fazer na vida daquele que se dispõe a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sou o pecador, mas eu estou aqui. Eis-me aqui. Faça comigo o que o Senhor deseja fazer. Eu espero de coração que o Senhor tenha abençoado a vida de cada uma das pessoas que estão nos assistindo pela internet. Não importa o que você esteja passando. Existe um Deus que morreu por você naquela cruz. E aquele sangue tem um valor que você não pode imaginar. Ele pode curar qualquer área da sua vida. Que você possa hoje colocar qualquer problema que você esteja passando, seja no seu casamento, seja na sua intimidade sexual, se você está tendo algum problema de identidade, que o Senhor possa tocar na sua vida, te curar e te restaurar para a glória dele. Amém. Davi. Gente, eu gostaria de agradecer muito, né, pela oportunidade de estar aqui, de contribuir, de escutar os irmãos. E realmente, como o pastor Ricardo estava falando, né, acho que para mim também, acho que eu, em 27 anos de igreja presbiteriana, nunca tive a oportunidade de participar de um debate ou escutar sobre esse assunto de maneira tão clara, de maneira tão explícita, né, e tão edificante. Eu acho que o presbítero Moisés deu a oportunidade da gente ir além, né, além do que a gente conseguiu explicitar aqui. Ele foi e falou que Deus fez na vida dele. Eu acho que isso foi muito bonito, então eu agradeço pela coragem, né, pela obediência ao Senhor. E eu espero que realmente o que a gente começou aqui, né, porque é um assunto tão diverso, tão profundo, e tem tantas coisas que a gente poderia estar falando, mas eu creio mesmo que Deus estava guiando a gente, que espero que tenha podido ser bênção para aqueles que estão escutando a gente aqui e em casa também, né, que o Senhor possa abençoar grandemente. E que isso possa ser o primeiro, né, de debate que venham falar sobre isso aqui na igreja, de debate que venham se aprofundar sobre a sexualidade, e com outras pessoas também, em outras igrejas, né, Gil? Eu acho que, de fato, isso é algo que a gente precisa, como igreja, amadurecer, né, e crescer a falar sobre assuntos difíceis, né? Assunto difícil é para ser falado em casa, né? Aqui, como a gente está como irmãos, somos família, né? É aqui o lugar para aprender. Porque se a gente não aprende aqui, a gente vai aprender em algum outro lugar, né? Então, eu acho que essa proposta foi bênção mesmo. Eu agradeço por essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Davi. Ana Lígia. O tema sexualidade é um tema bastante velado e, ao mesmo tempo, amplo. Então, não se esconda dentro das suas dificuldades, necessidades. Busque ajuda se necessário, ajuda dentro da igreja com uma liderança na qual você confia, ajuda psicoterápica se necessário, mas não se deixe abater por dificuldades que você possa vir a ter, porque a sexualidade é para ser algo natural em nossa vida. Parabéns à igreja e obrigada a todos os irmãos. Também dou parabéns à igreja pelo tema, também falo aqui da minha gratidão por ter participado junto com vocês e conhecido mais os irmãos. Com certeza o tema não foi esgotado. Quando a pauta foi passada para nós, o Gil passou por meio de um grupo de WhatsApp que ele criou e colocou ali: a pauta vai ser mais ou menos essa, pelo menos a espinha dorsal. A gente ainda chegou a falar: Gil, são muitas coisas para 1h30. Ele falou: não, mas a gente vai tentar. E tudo que a gente fez aqui foi no melhor esforço, na melhor intenção, e a gente sabe, guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo. Falar da sua fala, presbítero Moisés, que muito abençoou a minha vida e com certeza a vida de todo mundo.
essa obra de Deus na sua vida, no seu coração, que o Senhor continue sendo esse homem de Deus forte, para ter coragem de falar e de mostrar o que Deus fez na sua vida, tá bom? E sobre tudo que a gente falou, eu queria encerrar com aquela expressãozinha do Salmo 120, do Salmo 37, versos 4 e 5. Alegra-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Só rapidamente a interpretação, não é deixa eu alegrar a Deus como barganha para Ele satisfazer os desejos do meu coração. Não é isso que o Salmo está dizendo. Alegra-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quer dizer, que o teu coração se alegre naquelas coisas que são dEle, porque aí você já estará pleno, sendo frustrado ou não naquilo que você está desejando fazer. Então assim, preenche o teu coração das coisas que são agradáveis a Deus, e o teu coração será satisfeito. É isso que está dizendo lá. Alegra-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais dos conflitos, e o mais das curas, das transformações, e o mais Ele fará. Fica aí minha palavra então. Mais uma vez, parabéns ao pastor, ao Gil, a todos os irmãos, minha gratidão pela participação. Amém. E eu queria agradecer a todos vocês por ter aceito o convite, né? O Davi pela primeira vez, mas os demais já estiveram com a gente outras vezes. Que Deus abençoe o ministério de vocês. Para quem está em casa assistindo, o e-mail de vocês vai estar passando, então quem tiver a vontade de entrar em contato, tanto com a doutora Liz como o doutor Davi, né? Os psicólogos, como o pastor Ricardo, como a nossa irmã Márcia, pode estar entrando em contato. Márcia também é psicóloga. Coach. Mas pode estar entrando em contato com quase psicóloga, então. Mas é uma mulher de Deus que tem abençoado sempre a nossa vida, abençoou muito quando esteve aqui na igreja. Não peguei esse período, mas ouço bons comentários, isso é muito importante, né? Então, assim, já esteve com a gente outro IPMH ao vivo, então é bênção. Então, que quem se sentir à vontade pode estar entrando em contato com vocês, tá? Gente de casa, eu agradeço também. Gente, o pessoal que está aqui participando, eu agradeço. Ao pastor da igreja, né, que mais uma vez liberou a igreja para estar tratando um tema. Esse trabalho do IPMH ao vivo é um trabalho que tem alcançado barreiras e com temas polêmicos e complexos, mas que eu acho que a igreja tem que botar isso exposto, né? Foi como a gente falou, se a gente como igreja não falar, né, a mídia fala de forma errada, então a gente precisa explicitar isso e de cada vez, como o Davi falou, que a gente consiga, dentro de 2019, abordar temas mais específicos. Hoje foi uma coisa mais geral, né? Mas quem sabe a gente consiga colocar na pauta temas mais específicos sobre a sexualidade do cristão, né? Que é tão importante ser tratada e não escondida, né? Então, agradecendo a todo mundo, lembrando que dia 18 de março nós temos o nosso próximo IPMH ao vivo, falando sobre batismo infantil, e todos estão convidados a participar, e depois também, esse programa vai estar disponível no YouTube para você estar compartilhando e abençoando a vida de todo mundo, tá bom? Então, um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima.